Quer entrar na área mais quente do mercado, que é a área de dados, mas não sabe como começar? Chega mais que eu te explico. Fala galera, beleza? Fabrício Matos aqui no canal Codifique. Muita gente me manda mensagem, me pergunta o que estudar e qual seria o passo a passo para a gente começar a trabalhar na área de dados. Claro que cada pessoa é diferente e aqui eu vou dar minha opinião pessoal se você estiver começando seus estudos na área de dados. Óbvio, você também tem todo o direito de discordar de mim ou concordar. E você pode deixar a sua opinião aqui nos comentários, que é muito bem-vinda. Então, vamos lá! Se você está começando na área, seja estudando por conta própria ou fazendo seu primeiro estágio ou ainda o seu primeiro emprego, as dicas que eu posso lhe dar são essas aqui. Primeiro, se você é completamente novo na área de tecnologia, é de extrema importância conhecer os fundamentos da ciência da computação. Se você já está cursando uma faculdade ou já começou a estudar por conta própria, você já vai ganhar uma bagagem muito importante aí. Conhecer os conceitos como estrutura de dados, como os computadores funcionam internamente e as linguagens de programação vão agregar muito conhecimento e são de extrema importância antes mesmo da gente começar a entrar na área de engenharia de dados. Uma dica aqui que eu vou deixar aqui para vocês nas descrições é uma fonte de estudo muito legal que é o curso Harvard CS50 que está aqui no YouTube. Eu mesmo já assisti várias aulas desse curso e ele é muito legal. Está em inglês, mas vale muito a pena. Segunda dica mais importante, estude SQL. SQL é a primeira linguagem que você vai precisar conhecer se quiser trabalhar na área de dados. O conhecimento ele é obrigatório. Ah, Fabrício, mas disseram que eu preciso aprender Python. Bom, você provavelmente vai aprender também, mas primeiro você tem que aprender SQL. 70% do seu tempo você está mexendo no banco de dados, porque toda a informação está armazenada lá. Então você tem que aprender tudo que você puder sobre SQL. Começando pelo básico, fazendo um select nas tabelas, depois você vai passar aí pelas estruturas do SQL, como por exemplo DDL, que são as definições, né, das linguagens de como você criar ou alterar uma tabela, as data manipulations, que é para você fazer insert e update, linguagem de consulta de dados como select, group by ou order by, ou as linguagens de controle como grant e revoke, ou mesmo a linguagem de transação como commit e rollback. Não adianta, SQL é indispensável. Outra coisa, você tem que aprender uma linguagem de programação. Pode ser Python, Java ou Scala. Ah, eu preciso saber as três? Se você puder e tiver disponibilidade para aprender, eu acho uma excelente ideia, porque melhora os seus conhecimentos e aumenta as suas chances de ser contratado. Mas se tiver que escolher e está aí no início, eu sugiro o Python, porque é uma linguagem de fácil aprendizado e todas as ferramentas de engenharia de dados utilizam essa linguagem. Linux. Muitas ferramentas e plataformas utilizam em engenharia de dados a plataforma Linux. Portanto, o conhecimento do Linux permite que você navegue e gerencie, opere facilmente esse ambiente. Como engenheiro de dados, você vai provavelmente trabalhar com servidores que estão executando Linux, então ele vai te fornecer várias opções, como por exemplo, linha de comando para manipulação e processamento de dados. Você tem o grep, sed, awk, cut, várias outras coisas, então saber Linux é muito importante para você trabalhar na área de dados. Bom, legal, agora que você já tem essa basezinha, a gente precisa focar em alguns conhecimentos mais específicos para trabalhar na área de dados. Mas existem tantas opções que podem deixar a gente com uma baita dor de cabeça. Isso aí não é nem a metade. Mas então, como a gente faz? Bom, a gente tem que focar. Vamos ver quais as ferramentas mais utilizadas atualmente no mercado pelas empresas. Agora, o momento é focar em aumentar e fortalecer os seus conhecimentos em engenharia de dados. Primeiro, o que o engenheiro de dados mais utiliza é o banco de dados. Então é preciso entender como usamos os bancos de dados como nossa fonte de informação, para a gente poder trabalhar com os dados. E aqui entram dois conceitos muito importantes, um Data Warehouse e o Data Lake. O que é o Data Warehouse? Bom, o Data Warehouse é um sistema de armazenamento de dados projetado para suportar análises e consultas de negócio. Ele é otimizado para consultas complexas e pode abranger uma ampla variedade de fontes de dados, consolidando elas em um único lugar. Existem várias opções atualmente disponíveis no mercado de Data Warehouse. Eu vou citar algumas opções aqui, que são as mais importantes que a gente tem hoje. Snowflake. O Snowflake é um Data Warehouse em nuvem que se tornou muito popular nos últimos anos. Ele é conhecido por sua arquitetura de compartilhamento de dados, escalabilidade elástica e capacidade de processar carga de trabalho mista.
Ele também suporta, obviamente, o SQL e integra-se muito bem com outras ferramentas de análise de dados. Amazon Redshift. A Redshift é um data warehouse na nuvem fornecido pela AWS, pela Amazon. Altamente escalável, ele é rápido e adequado para análise de Big Data. O Redshift é baseado em colunas e pode lidar com grandes volumes de dados. Ele também oferece integração com outros serviços da AWS. Google BigQuery. O BQ, é um data warehouse totalmente gerenciado pela plataforma do Google, que é o GCP. Ele permite a análise de grandes conjuntos de dados com consultas rápidas e escalabilidade automática. O BigQuery oferece recursos avançados, como aprendizado de máquina, integração com outras ferramentas também do Google Cloud Platform. Azure Synapse Analytics, da Microsoft. É uma solução muito boa fornecida pela Microsoft Azure. Combina recursos de armazenamento e processamento de dados para permitir análises rápidas e escaláveis. O Synapse Analytics ele também oferece recursos como integração com esse ecossistema da Azure e suporte à análise de Big Data. E aqui você faz o quê? Você tem que escolher uma para você começar os seus estudos. O Google ele te dá acesso free por 30 dias para usar o BQ e é um excelente começo porque diversas empresas aqui utilizam o BigQuery como Data Warehouse. Então, nós também temos o quê? Os Data Lakes. O que são os Data Lakes? São esses grandes repositórios de informação. Esses Data Lakes você vai incluir aí informações como, por exemplo, fotos, vídeo, texto, várias informações não estruturadas. E depois que você necessitar, você vai fazer o quê? Você vai extrair essas informações no momento que você quiser, fazer as transformações para depois você fazer as suas análises. Essa é a diferença do Data Warehouse para o Data Lake. O Data Warehouse, você já deixa ele estruturado, o Data Lake você recebe as informações e trabalha depois. Legal! Agora pode ter ficado uma pergunta na sua cabeça. Como é que esses dados chegam ao teu banco de dados? Bom, esses dados eles são processados com programas que a gente chama de ETL, extração, transformação e carga. O processo de ETL é uma etapa essencial para um projeto de Big Data. Ele envolve o que? A movimentação, a preparação e a integração de dados de várias fontes em um Data Warehouse. Primeiro nós temos a parte da extração. Nessa etapa, os dados eles são extraídos de diferentes fontes, podem ser banco de dados, pode ser sistema de arquivos, sistemas web, aplicativo de terceiro e outros dados. A extração ela pode envolver a leitura direta dos dados ou execução de consulta para obter uma informação específica. Depois a gente tem a transformação, que após a extração, os dados são transformados para atender os requisitos do Data Warehouse ou do ambiente de análise. Ali a gente faz uma limpeza dos dados, padronização, agregação, filtragem, enriquecimento, cálculos e outras manipulações para garantir a qualidade e consistência dos dados. E aí a gente tem a carga, que é a etapa final. É a carga dos dados transformados que vão direto para o Data Warehouse. E envolve o quê? A inserção dos dados em tabelas específicas, normalmente seguindo um modelo de dados pré-definido. Dependendo da arquitetura e das necessidades do projeto, a carga pode ser em batch, que é em lote, ou seja, ela é agendada o processamento, pode ser, por exemplo, no dia anterior, ou então em tempo real, que é o streaming. Além dessas três etapas, é muito comum você incluir ainda no fluxo de ETL a validação dos dados, enriquecimento, gerenciamento de erro e monitoramento de desempenho. Após a realização aqui da extração, transformação e carga, o processo de ETL ele garante que os dados vão estar prontinhos para serem explorados em consultas, relatórios ou em visualização de dados. É importante destacar aqui que em projetos de Big Data, o processo de ETL ele pode ser um pouco mais complexo devido ao volume, velocidade e variedade dos dados. Novas abordagens, como por exemplo processamento distribuído, ferramentas específicas e integração em tempo real pode ser necessário para lidar com esses desafios. Uma das ferramentas mais usadas atualmente para processar os dados é o Apache Spark. Então, você pode começar a estudar o Spark. A Databricks, que é a empresa criadora do Spark, tem a Databricks Academy, com todos os treinamentos e certificações, mas o valor é em dólar e em inglês. Uma opção muito legal, que eu estou deixando aqui nas descrições, é um livro escrito pelo próprio criador do Spark. O legal é que você pode usar a linguagem Python para escrever seus códigos, assim como Java e Scala. Agora, todo esse processo de ETL precisa ser executado em um certo lugar, em determinado momento. E atualmente, todas as empresas estão utilizando o quê? Estão utilizando as tecnologias de cloud. E a gente tem vários provedores, sendo os maiores Amazon, o AWS, Azure da Microsoft e GCP do Google. Então eu deixo aqui a minha opinião, já tendo trabalhado com as três. Se você gosta do Windows e já trabalha com Windows há algum tempo, então você pode focar os seus estudos na Azure. Se nunca utilizou nenhuma, começa na AWS, que pode ser uma boa opção, uma vez que a gente tem várias e várias empresas utilizando a AWS. Uma vez conhecendo os fundamentos das cloud providers, você vai estar apto a mexer nelas, porque os fundamentos são os mesmos. Claro que você muda a interface e o nome. Por exemplo, o Google Dataflow e o Azure Data Factory são muito parecidos, mas são os processos que você consegue montar ETL
em cada uma das nossas providers que tem. Por último, a gente tem que fazer o quê? Interligar esses processos de ETLs para que eles possam seguir uma lógica de execução. Nesse caso, a gente precisa de uma ferramenta de orquestração que nos ajude a manter organizado a execução desses processos com hora de início e controle de erro. O Airflow é a plataforma de código aberto para orquestração de fluxos de trabalho e agendamento de tarefas. Ele fornece uma maneira flexível e escalável de definir e monitorar os fluxos de trabalho, os processos de ETL em projetos de Big Data. O Airflow ele desempenha um papel muito importante num projeto de Big Data, oferecendo recursos avançados de orquestração e agendamento de fluxo de trabalho. Ele permite você executar de maneira confiável as tarefas dos processamentos dos dados que você tem. Ele é flexível, ele é escalável, capacidade de monitoramento, torna o Airflow uma escolha muito popular e muito usada para automatizar e gerenciar fluxos de trabalho de Big Data. Pode parecer muita coisa, e mas a área de dados tem se tornado parte central nos dias de hoje devido à quantidade absurda de dados que estão sendo gerados. Então nós, como engenheiros, precisamos manter atualizados com as ferramentas mais usadas. Mas não adianta ficar só assistindo tutorial ou lendo um blog não. Você tem que botar a mão na massa. Dá trabalho, é cansativo e eu sugiro você pegar de 1 a 2 horas por dia para ver um tutorial e depois tentar fazer exatamente o que aquele tutorial fez na mão. Faz lá, mete a mão no código para ver. São essas pequenas experiências que vão tornando cada vez você melhor e esse é um passo a passo de cada vez para você ter mais confiança e você adquirir todo o conhecimento necessário. Bom, pessoal, se você gostou do vídeo e gostou das dicas, deixe seu like, deixe seu joinha. E se você não é inscrito no canal e gosta de tecnologia, se inscreve aqui e segue a gente lá no Instagram e no Twitter. Falou? Um abraço!